Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Vamos continuar com a série de vídeos sobre eventos que marcaram as Copas ao longo dos anos e dessa vez vamos falar dos escândalos e mistérios nas Copas do Mundo. A gente pensa na Copa e já vem na cabeça glória, talento, o ápice do esporte, né? Mas e se a história que a gente vê em campo for só uma parte da verdade? Hoje a gente vai mergulhar no lado B das Copas. As conspirações, os pactos secretos, os escândalos que provam que, às vezes, o jogo mais pesado acontece fora das quatro linhas. A história é cheia de glória, sim, mas também de muitos segredos por trás dos troféus. Essa frase, ela resume tudo, né? A gente está acostumado a comemorar o gol, a vibrar com a defesa, mas o que acontece nos corredores do poder, nos bastidores, muitas vezes é o que realmente decide o destino de um país no gramado. É aí que a história do futebol vira um verdadeiro filme de suspense. Então, para começar, vamos ver como a política não só assiste ao jogo, mas, muitas vezes, ela entra em campo para jogar. A gente vai analisar uns momentos em que o poder e a influência de bastidores pareceram bem mais decisivos do que qualquer tática. Nossa primeira parada, Argentina, 1978. O cenário era pesado. O país vivia sob a ditadura militar brutal de Jorge Videla. Enquanto os estádios da Copa do Mundo estavam lotados, vibrando, a poucos metros dali, centros de tortura funcionavam a todo vapor. O regime usou o futebol como uma gigantesca cortina de fumaça, uma ferramenta de propaganda para limpar a barra e esconder o horror do resto do mundo. E é que o negócio fica esquisito. Para chegar na final, passando por cima do Brasil, a Argentina precisava de um placar bem específico. Ganhar do Peru por, no mínimo, 4 gols de diferença. E o resultado final? Um suspeitíssimo 6-0. Uma goleada que, para muita gente, pareceu fácil demais, sabe? E tem um detalhe que alimenta as teorias até hoje. O goleiro do Peru, o Quiroga, era argentino de nascimento. Existem relatos de que oficiais do governo argentino fizeram umas visitas ao vestiário peruano antes do jogo. Coincidência? Pois é. O Brasil se declarou o campeão moral daquele ano. Mas a taça, oficialmente, ficou por lá mesmo, em Buenos Aires. Agora, vamos voltar um pouquinho para 1962, lá no Chile. A situação era tensa para o Brasil. A gente tinha perdido o Pelé, lesionado, e todas as fichas estavam apostadas no Garrincha. Só que aí, na semifinal, ele foi expulso. Foi um desespero total. O Brasil corria um risco gigantesco de ficar sem a sua maior estrela bem na final. E o que aconteceu em seguida, gente, parece roteiro de filme de espião. Para poder jogar a final, o Garrincha tinha que ser julgado e a testemunha-chave era o bandeirinho uruguaio Esteban Marino. Só que olha que conveniente, no dia do julgamento, o Marino sumiu, ninguém conseguiu achar o cara para depor. E aí, né, sem testemunha, sem caso, Garrincha foi absolvido, jogou a final e o Brasil foi bicampeão mundial. Anos depois, um ex-árbitro admitiu que o sumiço foi uma manobra da Confederação Brasileira com dinheiro envolvido. A vitória foi só pelo talento do Garrincha ou teve essa ajudinha dos bastidores? A dúvida está no ar. Mas não era só a política que jogava sujo não. Às vezes a vantagem não vinha de um acordo nos corredores, mas de dentro de uma seringa. Vamos agora para os casos em que a química entrou em campo e jogou uma sombra de dúvida sobre momentos que entraram para a história. E a grande pergunta aqui é a seguinte: como é que a Alemanha Ocidental, que tinha levado um chocolate de 8-3 da Hungria na fase de grupos, conseguiu vencer essa mesma Hungria que estava invicta há 4 anos, bem na final? O mundo inteiro chamou isso de o milagre de Berna. Mas foi milagre mesmo? Bom, o segredo por trás desse milagre só apareceu décadas depois, lá em 2010. E o nome dele é Per Vitin. Um estudo alemão encontrou indícios fortíssimos de que os jogadores receberam injeções dessa metanfetamina. Para se ter uma ideia, era a mesma droga usada para manter os soldados nazistas acordados na Segunda Guerra. Naquela época, não existia teste antidoping. Ou seja, a vitória que virou o símbolo do renascimento da Alemanha no pós-guerra pode ter sido, na verdade, um milagre com um empurrãozinho químico. E se a gente fala em química no futebol, é impossível não vir na cabeça um dos casos mais famosos de todos os tempos. Copa de 1994 nos Estados Unidos e a despedida dramática de Diego Armando Maradona. Olha só essa cronologia. É a história de uma ascensão e uma queda em questão de dias. Aos 33 anos, o Maradona parecia ter renascido. Ele jogou como um deus nos 2 primeiros jogos. Fez aquele golaço contra a Grécia, com a comemoração icônica para a câmera, sabe? E depois deu um show contra a Nigéria. Só que o sonho durou pouco.
Logo depois veio a bomba, doping positivo para 5 substâncias proibidas. Sem o seu camisa 10, a Argentina desabou, e até hoje tem muito torcedor que acredita numa teoria da conspiração para tirar o gênio da Copa. O nosso próximo caso é único. Não foi um acordo secreto feito às escondidas. Foi um pacto vergonhoso jogado ali, em campo, para todo mundo ver. A gente está na Espanha, em 1982. Essa tabela aqui resume a farsa toda. A situação era a seguinte: a Alemanha Ocidental e a Áustria precisavam de um resultado específico para ambos se classificarem. Vitória alemã de 1-0. Esse placar classificava os dois e eliminava a Argélia, que vinha surpreendendo. E o que aconteceu? A Alemanha fez um gol logo aos 10 minutos. E depois o jogo praticamente acabou. Pelos 80 minutos seguintes, os dois times só ficaram trocando passe, sem a menor vontade de atacar. As vaias tomaram conta do estádio, mas o pacto estava selado em campo. O episódio ficou conhecido para sempre como a vergonha de Gijón. Depois de ver tudo isso, a gente fica se perguntando, né? O que é que realmente faz um campeão? O que esses escândalos todos revelam sobre a história oficial, aquela que fica registrada nos livros, nas taças? Vamos recapitular rapidinho o que a gente viu. Em 78, uma vitória que veio na base da intimidação. Em 62, a justiça que aconteceu por causa de um desaparecimento. Em 54, um milagre que era químico. Em 94, um sonho que acabou no exame de doping. E em 82, uma classificação que foi um conluio. Cada troféu, cada classificação tem uma história por trás que nem sempre é tão bonita. E essa pergunta final fica aí, pra gente pensar. A história da Copa do Mundo, como a gente viu, é muito mais complexa do que só gol e defesa. É um palco onde poder, política e segredo se misturam o tempo todo. Talvez a grande lição seja que, onde tem tanta paixão e tanto dinheiro em jogo, sempre vai ter espaço pra glória e pro escândalo. A história que a gente comemora nem sempre é a história completa. Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando Futebol Raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima.